E aí, hoje o papo é diferente. A gente não vai ficar discutindo sintaxe, nem qual linguagem é melhor, não. Hoje a gente vai descer de nível. A gente vai lá na camada do silício, na física pura do hardware, para entender uma batalha que acontece a cada pulso do processador, a gestão da memória. De um lado, a gente tem a flexibilidade absurda e dinâmica do Python. Do outro, a rigidez e a prova matemática do Rust. O que a gente vai ver é como essas duas filosofias, que são completamente opostas, impactam o seu processador de forma direta e profunda. Para começar, vamos fazer uma pergunta que parece simples, mas é a base de tudo. O que a vida de uma variável significa para a CPU? Isso não é uma questão de regra de linguagem, de sintaxe, é uma questão de restrição física. Pensa bem, para um processador, um endereço de memória só vale alguma coisa se o dado que está lá dentro for válido naquele exato momento. Qualquer outra coisa é só ruído elétrico. E se ele tentar agir sobre um dado morto, o resultado pode ser catastrófico. Para a gente organizar essa nossa análise, a gente vai dividir a conversa em 4 etapas. Primeiro, vamos entender a física da memória, o fundamento de tudo. Depois, vamos mergulhar em como o Python gerencia isso de forma dinâmica, em tempo de execução. Aí, a gente vai contrastar com a abordagem do Rust, que é estática, feita em tempo de compilação. E no final, a gente amarra tudo e vê o impacto real no hardware. Certo, vamos lá. Primeira seção. Antes de escrever qualquer linha de código, a gente precisa entender onde a gente está pisando. A memória. As leis da física que governam como os elétrons se comportam nos chips são a raiz de todo o problema de segurança de memória. O conceito-chave aqui é o de temporalidade de dados. Para a CPU, o endereço de memória é só um número, um ponteiro. Ela precisa de uma garantia absoluta que no exato ciclo de clock que ela vai ler aquele endereço, o que está ali é um dado válido e não um lixo de uma operação que já acabou. Acessar um dado morto é o que a gente chama de dangling pointer, e é como causar um curto-circuito lógico que pode corromper o sistema inteiro. Esse é o desafio fundamental que toda linguagem precisa resolver. E os dados, eles vivem basicamente em 2 bairros diferentes da memória, a stack e a heap. A stack, ou pilha, é super rápida e organizada. Pensa nela como uma pilha de pratos. O último que entra é o primeiro que sai. Alocar e liberar a memória aqui é ridiculamente rápido. É só mover um ponteirinho para cima ou para baixo. É perfeita para dados que a gente sabe o tamanho e que vivem e morrem dentro de uma função. Já a heap, a heap é uma área mais caótica. É para dados que podem crescer ou diminuir. Alocar a memória aqui é um processo bem mais lento, tem que procurar um espaço vago, o que pode fragmentar a memória toda. Onde um dado vai viver não é uma escolha qualquer, é uma decisão de arquitetura que impacta diretamente os ciclos de CPU. Agora, vamos para o nosso primeiro estudo de caso. Python. Conhecido pela sua flexibilidade, ele escolhe resolver esse problema físico da memória em tempo de execução. Só que essa escolha tem um custo que é pago a cada segundo em ciclos de CPU e em tráfego no barramento de memória. O coração desse Python é uma estrutura chamada PyObject. Olha que interessante. Em Python, quando você cria um número inteiro, ele não ocupa só 4 ou 8 bytes, ele vem encaixotado numa estrutura bem maior que carrega um monte de metadados. O mais importante para nossa conversa é o contador de referências, o obRefcient, que fica contando quantas variáveis estão apontando para aquele objeto. Essa flexibilidade toda tem um preço. Cada coisinha ocupa mais memória e exige um pulo a mais para chegar no dado de verdade, o que já começa a afetar a localidade de cache. E aqui está o custo escondido. Cada vez que você faz uma atribuição simples, tipo A igual a B, por baixo dos panos o Python precisa ir lá na memória e incrementar o contador de referências do objeto. Isso é uma operação de escrita. Quando a variável sai de escopo, ele vai lá e decrementa. Outra operação de escrita. Parece pouco, né? Mas imagina isso acontecendo milhões de vezes por segundo. Isso gera um tráfego constante no barramento de memória, consumindo largura de banda que poderia estar sendo usada para o trabalho de verdade do seu programa. Só que a contagem de referências não resolve tudo. Ela não consegue lidar com referências cíclicas. E para isso, o Python usa um garbage collector. E como a própria documentação oficial diz, o comportamento dele não é garantido. Ele pode rodar a qualquer momento. Ou pode nem rodar. Para qualquer sistema que precise de uma latência previsível, essa incerteza é um problemão. E quando o Garbage Collector resolve rodar, ele impõe uma pausa que a gente chama de Stop the World. Literalmente, ele para a execução do seu código, congela tudo. E aí ele começa a varrer a heap, procurando por objetos que ninguém mais usa. Esse processo é o inimigo mortal de um conceito chamado localidade de referência. A CPU estava lá, toda feliz, com os dados que ela mais usa quentinhos no cache L1 e L2, e de repente o GC chega e joga um monte de dados aleatórios lá dentro, sujando o cache. O nome técnico para essa bagunça é cache trashing.
O Garbage Collector, na sua faxina, expulsa do cache os dados e as instruções que o seu programa estava usando. Aí, quando o programa volta a rodar, a CPU vai procurar o dado e, ops, não está mais no cache. Isso é um cache miss. E aí ela tem que ir buscar lá na memória RAM, que é tipo umas 100 vezes mais lenta que o cache L1. Esse é um golpe direto e brutal no desempenho da CPU. Certo. Agora vamos virar a chave completamente. Vamos para o mundo do Rust e ver um modelo totalmente diferente. A filosofia aqui não é pagar um custo em tempo de execução. A filosofia é provar matematicamente que a memória é segura antes mesmo do programa existir como um executável. O conceito central, a viga mestra do Rust, é o ownership, ou posse. E as regras são simples e muito rígidas. Todo valor tem um e apenas um dono. Quando essa variável dona sai de escopo, o valor é destruído. Fim de papo. Só essa regra, por si só, já elimina completamente a necessidade de um garbage collector. O que a gente está vendo aqui é a análise de fluxo de dados do compilador em ação. Ele age como um detetive, provando matematicamente que o tempo de vida da referência R é menor ou igual ao tempo de vida do dado X. Ele garante, em tempo de compilação, que R nunca vai se tornar um ponteiro órfão apontando para um lugar que não existe mais. Aquele erro que em C daria um segmentation fault vira um simples erro de compilação em Rust. O problema é resolvido antes de chegar na CPU. E toda essa mágica é possível por causa de um padrão chamado RAI, Resource Acquisition is Initialization. Basicamente, a liberação de um recurso, como a memória, está amarrada ao tempo de vida do objeto. O compilador do Rust sabe exatamente onde a variável morre e ele insere o código para liberar a memória naquele ponto exato. Não tem talvez, não tem daqui a pouco. A destruição é determinística. E aqui vale esclarecer um mito bem comum. Aquela sintaxe de lifetimes com a apóstrofo e uma letra tipo A não adiciona absolutamente nenhum peso ao programa final. Isso não existe no código binário. Lifetimes são anotações, são dicas, uma prova matemática que a gente dá para o compilador para que ele possa verificar se as regras de posse estão sendo seguidas. É o que a gente chama de uma abstração de custo zero. Ok. Agora vamos juntar as peças. Vamos colocar essas duas filosofias lado a lado e ver o impacto direto que elas têm no comportamento do hardware. É a briga da previsibilidade do Rust contra a flexibilidade do Python. Essa tabela aqui resume a história toda. Olha só. Momento da liberação da memória, em Python, é indeterminístico quando o garbage collector decidir. Em Rust, é determinístico no final do escopo. Custo de CPU. Em Python, você tem o custo constante da contagem de referências mais as pausas do GC. Em Rust, 0 em tempo de execução. A verificação é feita na compilação. Segurança de memória, Python gerencia em runtime. Rust garante na compilação. E a localidade espacial? Em Python, ela é destruída pelo GC. Em Rust, ela é preservada. Todo esse modelo de posse e tempo de vida do Rust foi pensado para eliminar, por design, uma classe inteira de bugs de segurança que são gravíssimos, como o use after free. Tentar usar uma memória que já foi liberada é uma das vulnerabilidades mais exploradas no mundo. No Rust, o compilador simplesmente não deixa isso acontecer, o código nem compila. E isso nos leva a uma otimização de hardware que é sensacional, o Hardware Prefetcher. As CPUs modernas são espertas. Elas tentam adivinhar qual vai ser o próximo dado que você vai precisar e já o carregam para o cache, para adiantar o serviço. Como o padrão de acesso à memória do Rust é estável e previsível, o Prefetcher funciona que é uma beleza, ele acerta muito mais. Em contrapartida, a bagunça na heap do Python, com o GC rodando, deixa o padrão de acesso caótico. O Prefetcher fica totalmente perdido, desativando na prática essa otimização poderosa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. À medida que o hardware fica cada vez mais complexo, mais otimizado para padrões de acesso previsíveis, será que a abordagem de garantir a segurança em tempo de compilação, como a do Rust, vai se tornar cada vez mais valiosa? Será que a previsibilidade vai superar a flexibilidade total que linguagens como Python oferecem? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir a próxima geração de software de alta performance. Valeu pela atenção.